Fala aí, fãs de One Piece, tudo certo? Hoje estou aqui em um ambiente um pouco diferente do habitual, né? Não estou aqui no One Piece Idol, estou aqui no ambiente de tier list para gravarmos um vídeo sobre tier lists, ranqueando os melhores arcos de One Piece, beleza? Então eu vou começar a gravar esse tipo de vídeo aí, né? Então se vocês gostarem, por favor, não esqueça de deixar aquele like, beleza? E deixem suas sugestões para os próximos tier lists, né? Se alguém quiser comentar aí para, não pode, você pode fazer os mais fortes, faça os chapéus de palha, algo do tipo, comente aí que a gente vai fazer, beleza? E lembrando que eu vou falar aqui sobre a minha opinião, né? Sobre cada arco que eu achei, os acontecimentos, personagens e tudo mais. Vocês podem deixar nos comentários aí a opinião de vocês, né? A gente pode ler, pode debater de uma forma agradável, beleza? E então vamos aqui, né? Nossa tier list vai funcionar da seguinte forma. Aqui no topo vamos deixar apenas três, né? Realmente a nata de One Piece aqui, né? Embaixo temos aqui o Oda Gênio, uns arcos muito bons. Uns arcos cinema, que são um pouco pior que os arcos Oda Gênio, né? Enfim, tier list, né? Os arcos legais que eu curti, mas também não são sensacionais. Os arcos ok, né? Aqueles lá que dá pro gasto. E uns arcos que, pra quê, tá ligado? Que não precisava ter, né? Não precisava ter. Né? Às vezes até precisava, mas não é um arco legal, né? Nem um arco, nem um pouco legal. Então vamos começar, né? E aqui a gente vai fazer em ordem cronológica, né? Começando de Romance Down, indo até Egghead, né? Já vou deixar aqui claro que eu não acompanho o mangá, né? Por N motivos aí. Então eu só vou falar aqui do anime, né? E no anime a gente não acaba. O anime não acabou o Egghead ainda, certo? Então, quando chegar em Egghead, eu vou falar minha opinião, mas não vai ser aquela opinião 100% certeira, né? Porque o arco ainda não acabou, certo? Mas, vamos lá começar então por Romance Down. O que faz de Romance Down? Romance Down é o primeiro arco de One Piece aí, né? A apresentação do Luffy, tem o Kobe, da Alvida, né? É quando começa, né, o anime, tem o Zoro, o Morgan Mão de Machado, né, cara? Onde eles começam a navegar, o Luffy recruta seu primeiro membro, que é o Zoro aí pra tripulação, né? Mas, no geral, não é aquele arco uau de sensacional, né? Por quê? Começo do anime, né? Mas o anime não tem aqueles arcos realmente mirabolantes, né? Tem a apresentação dos personagens, né? Tudo mais. Então, eu vou deixar aqui no... Assim, não é nada horrível, né? Vou deixar aqui no legal. Legal, um arco legal, um arco legal, né? Também não pode esquecer que tem o Shanks também em Romance Down, né? Oh, pera aí, eu tô confundindo. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Pode ser que eu esqueça muita coisa, né? Ou às vezes fale alguma besteira, me corrija aí nos comentários, né? Porque é muita coisa pra lembrar, né? E também aqui, se não me engano, tem a apresentação do Shanks, né? Do chapéu de palha lá, do... É quando o Luffy mostra como é o nome do Luffy que eu acho, né? Então, é um arco legal, um arco legal. Agora, Orange Town, né? Arco do Bug, né? E aqui também temos a apresentação do Bug, né? Da introdução dele. Temos a Nami, a Nami foi apresentada primeiramente em Orange Town, né? Como a ladra lá, que ela era. Foi aqui que o Luffy chamou ela pro bando, né? Ela, entre aspas, entrou pro bando, né, cara? O Bug, nesse arco, é um personagem bem forte, né? Ele tem lá a Barabara no Mi, né? Então, tem a luta do Zoro contra o Kabad, tem a luta do Luffy contra o Bug, tem o Bug furando o chapéu do Luffy depois pra Nami consertar, né, cara? Então é um arco interessante também, mas também é um arco de começo de anime, né? Então, assim, não é nada mirabolante também. Então, pro Orange Tal, eu acho que eu também vou deixar aqui no legal, né? Nada mais justo, acho que não é tão bem pareado ali, né? Tem a apresentação da Nami e tudo mais, que é um personagem que eu adoro, mas os acontecimentos mesmo não tem tantos, né? E também aqui temos, se eu não me engano, o Chow Chow, né? Que é aquele cachorrinho lá, uma história bem legal dele, mas nada demais, né? Legal, legal. Agora temos aqui o arco do Sop, né, cara? A vila dele, e aqui as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes, né? Porque a gente tem o Kuro aí, né? Um vilão bem forte pra época aí, né, cara? Temos o Django. O que mais que a gente tem na vila? Temos o próprio Sop, né, cara? Que a gente. Aquela entradinha lá que o Luffy engana ele, né? Que no caso ele engana o Luffy lá dos 8 mil. Dos 8 mil tripulantes na tripulação do Sop, né? Temos que mais nessa. Na Vila Ciru também. A Kaia, né? O próprio Going Mary nasce aí, né, cara? Naquele finalzinho lá que a Kaia dá pra eles o Going Mary, né, cara? Temos. Toda a história do Kuro é legal porque é uma traição de anos, né, cara? Ele fica lá planejando e vai executar o plano bem quando o Luffy chega na ilha, né? Acaba sendo derrotado lá. Tem a luta do Zoro contra aqueles dois personagens lá que eu não lembro o nome, mas que é bem chatinha essa luta, eu não curto muito não. Mas a luta do Luffy contra o Kuro eu acho bem legal, né? Mas também eu acho que não tá acima dos outros e também nem abaixo. Tá nada, tipo assim, marco legal, apresentação de personagens novamente, mas também tão bem no começo do anime aí, né? Então eu também deixo no legal, beleza? Agora temos aqui um arco que eu curto muito, o Baratie, né, cara? O, o restaurante, né, na água. E aqui temos simplesmente a apresentação do Sandy, né, cara? Um dos personagens favoritos do bando aí pra mim também.
né? Temos a luta contra o Don Krieg do Luffy, né? Que foi uma luta mais ou menos, né, cara? Mas o Baratier em si, o Baratier em si ele é muito top, né, cara? Toda a história do Baratier. Temos simplesmente aqui o flashback também, se a gente fala. Aqui tem a flashback do Soap também, né? Que é bem. Só que o flashback do Soap é bem ruimzinho, pra falar a verdade. Mas o do Sandy contra a partida, né? O primeiro dele. O segundo é melhor ainda, mas o primeiro dele também é muito bom, né? O flashback do Zef lá, se não me engano, é aqui, né? O flashback do Zef, que ele ficou sem comer, né, cara? E do porquê que ele não deixa. Não deixa faltar comida nem pro inimigo, né, cara? Temos toda a história do Gin, a despedida dele, né, cara? E aqui também é onde a Nami foge com o Going Merry, né? Ela vai lá, não sei, não lembro se é com o Going Merry ou com um barquinho menor, que ela vai lá pra Long Park, né, cara? E eles pensam que a Nami traiu eles, né? Então tem muita coisa legal em Baratie, cara. Eu acho que Baratie já é um arco acima dos demais aí, tá? Já é um arco pra gente botar aqui, cara, no cinema, viu? Eu curto muito particularmente esse arco, cara. Muito, muito legal ele. É, justo, justo. Vamos colocar então aqui no cinema, né? Porque depois a gente faz alguns ajustes, né? Se precisar. Mas beleza. E aqui, cara, temos simplesmente o arco que é divisor de águas pra muita gente, né? Inclusive na época pra mim também foi, né, cara? Que é Arlong Park, cara. Que esse arco aqui é sensacional. É brincadeira, né, velho? Que temos muita coisa pra falar sobre ele aqui. Tem muita coisa pra falar sobre Arlong Park. É onde a Nami realmente entra pro bando, né, cara? É onde a Nami realmente entra pro bando. Então, a quinta tripulante aí do Luffy, a Nami, a navegadora, né, cara? E toda a história, né, cara, que ela tem, o flashback dela, a Nojiko, a Belmer, é simplesmente sensacional, cara. Muito triste, muito bem feito. Muito bom, cara. Muito bom mesmo, né? Temos pra mim aqui a melhor cena de One Piece que eu já vi na minha vida, cara. Sério mesmo, até hoje eu fico chocado com essa cena aqui, cara. Lembro até hoje de eu assistindo ela, que é a cena, né, que a Nami pede ajuda pro Luffy, né? O Luffy bota o chapéu de palha na cabeça dela e vai o Luffy, o Zoro, o Sanji, o Sop andando rumo a Long Park pra ver quem que é o Arlong, né? E destruir, né, cara, o Arlong Park, derrotar os piratas do Homem-Peixe lá, né, cara. Temos aqui a luta do... O Sop, ele luta com aquele cara lá azul, que eu não lembro o nome, mas acho que é Shell, não vou lembrar. Mas ele luta com aquele cara lá, né? Naquela malandragem do Soap. Temos a luta do Zoro contra o Ratin, né, cara? Na época o Ratin era inimigo ainda, cara. Nossa, deixa eu falar do Baratier, né, cara? Eu tô aqui lembrando agora. O Baratier também tem o Mihawk, né, cara? A presença do Mihawk também, muito top, né? Não tem nem o que falar, né, cara? A luta de o Zoro prometendo, né, cara? Eu tô esquecendo de muita coisa aí já, né, velho? Provavelmente eu já esqueci de várias coisas aí também, mas o Baratier tem o Mihawk também, né? Que eu lembrei agora, porque eu ia falar que tem aquela cena, né, em Log Park do do Arg arrancando, né, cara, o Arg arrancando a camisa do Zoro e vendo que ele tá lutando contra um homem quase morto já, né, por causa do ferimento do Mihawk, né, cara. O único ruim de Arlong Park, cara, que eu acho, é a parte que o Luffy fica debaixo d'água. Ele fica debaixo d'água por um bom tempo lá. Não lembro quantos episódios que ele fica, mas eu lembro que ele fica, né, cara, um tempinho lá dentro da água, né? Enquanto o Zoro luta com o Ratinho e tudo mais. Mas tirando isso, cara, depois tem o Luffy derrotando o Arlong, né, cara? Dando aquele golpe com a sandália dele lá no Arlong Park inteiro. Falando que a Nami é a companheira dele, a Nami chorando, cara. Nossa, muito bom. E também, né, temos a primeira recompensa do Luffy de 30 milhões aí, né, cara, que ele pega. E aí é o começo das recompensas do anime, né, cara? Eu acho isso muito, muito, muito top, cara. Então a Long Park, ele é acima dos demais, né, cara? Não chega a ser nível One Piece, porque temos três aí que eu considero melhores, né? Mas a Long Park, cara, ele consegue sim ficar aqui no Oda Gênio, tá bom? Ok, vamos lá pra Logtown agora. Logtown, temos muitas cenas legais no Logtown, né, cara? Simplesmente onde o Rei dos Piratas Gold Roger foi executado, né, cara? Temos aqui a volta do Bug, né, que tenta executar o Luffy e acaba sendo salvo, né, que depois a gente descobre pelo Dragon, né, cara? A primeira aparição do Dragon foi em Logtown, né? Depois a gente descobre que ele é o pai do Luffy e tudo mais, muito top isso. Temos a aparição do Smoker, se eu não me engano, ele aparece lá em Logtown, né, cara? Um personagem muito forte, né? Uma Logia, né? Acho que é a primeira Logia apresentada no anime, se eu não me engano, que né, até então era intocável, né? Então eles têm que mais fugir do Smoker mesmo do que lutar contra ele, porque não consegue lutar, né? Tanto é que o Dragon, se eu não me engano, também salva o Luffy do Smoker, né? Se eu não me engano. Tem algumas cenas aí também, é onde o Zoro consegue comprar, né? Eu não lembro se ele comprou, não, mas tem aquela cena do Zoro com as espadas, né? Que é bem legal também. E no mais, acho que é isso, logo e tal. Não lembro de mais nada que tem de tão importante assim, não. É um arco legal, é um arco legal. Acho que não é nem mais nem menos que isso, é um arco legal, né, cara? Mostra toda a história do Roger aí, né, cara? O Luffy ia morrer sorrindo, né? Começa já que os D só morrem sorrindo. Então é top, é top. Não tem como falar que não é legal, né, cara? Ok. Agora temos aqui Reverse Mountain, cara. Aqui
um arco bem legal também, né? Um mini arquinho, né? Um mini arquinho ali, né, cara? Que a gente tem a apresentação aí simplesmente da Labum, né, cara? O personagem do. Depois a gente vai descobrir mais pra frente que ela é do. Que ela era amiga do Brook, né, cara? E tudo mais. Isso é bem top. Então é um arco que ele envelhece melhor ainda, né, cara? Tem a entrada deles na Grand Line, né, cara? Que quando eles passam pra Reverse Mountain, né, velho? Tá todo mundo lá com medo, mas todo mundo animado. Tem aquela cena incrível deles colocando o pé no barril, né? O Luffy, o Zoro, o Sop, o Sanji e a Nami, né, cara? Fazendo suas promessas, né? Um quer ser o Rei dos Piratas, outro quer ser o mais espadachim do mundo, outro quer encontrar o All Blue, outro quer mapear o mundo inteiro, e o Sop quer ser um bravo guerreiro do mar, né, cara? Muito top essa cena. Também a gente conhece o Crocus, né, cara? Que mora dentro da Labum, né? E a gente descobre posteriormente também depois que ele é médico, né? Que ele foi médico do Gold Roger, né? Da atuação do Roger. Muito top isso também. Então tem esse ponto aí pra pontuar, né? Se eu não me engano mesmo, a Vivi também aparece aí dentro da Labum. Tá? Onde a gente acha ele, se eu não me engano, né? No caso, antes não era a Vivi, né? Era Misten Double Finger, alguma coisa assim. Não lembro direito o nome. E também aparece um outro carinha lá junto com ela. Se eu não tô enganado, né? Então, cara, esse Mountain é um arco muito bom, cara. Mas eu tô em dúvida se eu deixo ele no cinema ou no legal, velho. Ai, que complicado, hein, cara. Ele é um arco muito top, né, cara? Mas ele é pequeno, né, velho? Assim, é curtinho, pô. É um arco da hora, né? Necessário, muito bom. Mas vou deixar no legal, deixar no legal. Tá, deixa no legal também. Acho que legal não é nem melhor nem pior que esses aqui também. Não, legal é um ponto aí, né? Tipo, esses arcos iniciais, né, cara, eles não eram muito, assim, eles eram muito bons, mas não eram tão elaborados quanto os de hoje, né, cara? Eles são muito bons. Só que comparado com os de hoje, eles não ficam tão bons, né? Então, por ser uma tier, a gente tem que fazer esse balanceamento aí, né? Agora temos aqui uns arcos que eu não gosto nem um pouco, né, cara? Eu particularmente não curto esse arco aqui. O Whiskey Peak, né? É o arco que a gente apresenta, apresentado pra gente os membros da Baroque Works aí, né, cara? Tem a ilha deles lá, enfim, a Vivi também, eu lembro que aparece aí, não como Vivi, né, mas como Double Finger também. Aí depois ela pede ajuda, né, cara, pro Chapéu de Palha. O Chapéu de Palha acabam descobrindo que o dono da Baroque Works, lá, o chefe, é o Crocodile e dá ruim pra eles, né? E tem a luta do Luffy contra o Zoro aí, uma luta bem ridícula, na minha opinião, cara, uma das piores do anime aí. Não faz sentido, essa luta não faz sentido nenhum, mas ela acontece, né? Só que cara, Marco sem graça, sem sal, tá? Sem sal. É até necessário para os acontecimentos, né? De Alabasta depois, mas ruim. Não curto, não curto. Tá, cara, vou deixar aqui no pra aqui, tá ligado? Não curto mesmo, cara. Reconheço a importância dele pra Alabasta, mas nada demais, velho, nada demais. Depois tem aqui Little Garden, cara. Little Garden é um arco que envelheceu bem também, né? Por conta dos gigantes que aparecem em Egghead, né? Posteriormente. E, cara, é um arco legalzinho também. A gente tem lá o Mr. Tree, né, cara? Tem a cena do Zoro lá morrendo na pose, né, velho? Temos a apresentação do Mr. Tree aí também. Da cera. Tem aquela menininha que pinta lá as coisas. Temos os gigantes, né? Brog e Dorius são os principais, né? Que nem lembro porque tava brigando, né? O Luffy ajuda eles a não parar de brigar, né, cara? Depois em Egghead eles vão ajudar o Luffy. Isso é muito top, né, cara? Mas o arco mesmo em si do Drogard também, assim, ele é um arco muito curtinho também, que não acontece muita coisa, né? Tirando o posterior lá em Egghead, né, cara? Então, eu particularmente deixo ele aqui no ok, tá, cara? Não é um arco ruim, mas tem melhores, né? Tem melhores, essa é a verdade. Tá? Agora o arco do Chopper, né? O arco de Drum, cara, o arco muito interessante também. Temos muita coisa aqui, né? Realmente eles vão pra ir porque a Nami tá doente, né, cara? Tem a cena do Luffy escalando a montanha pra tentar salvar a Nami lá, porque tem uma médica lá no topo, né, cara? É aí que eles conhecem o Chopper, né? Um personagem muito bom, né, cara? O flashback do Chopper é muito incrível. Ele com o Hiriluk, né, cara? A bandeira, nossa, muito bom, cara. A Doutora Coelho também eu gosto bastante da personagem, acho uma personagem bem legal. Tem o Dalton também, né, que não é grande coisa, mas ele aparece aí, né, cara? E os melhores coisas desse arco aí é o flashback do Chopper mesmo, o Hiriluk e a Correira, né, cara? É os principais desses arcos aí. Um arco muito bom, né? Entra mais um membro da tripulação, né, cara? Um mascote da tripulação, vamos assim dizer. Mas também não acho que é nível baratia, tá ligado? Não acho que chega a nível baratia, não. Então eu também vou deixar ele aqui no. Legal, tá? Aqui, vamos fazer por ordem também, cara? Aqui, ó. Deixar quem tá mais pra esquerda é melhor, né, cara? Eu acho que aqui, cara, o melhor daqui é Drum. Depois vem. Eu não sei, cara. Depois vem o. Eu acho que é Orange Tal, eu curto Orange Tal, velho. Depois. Não, acho que era Vence Mountain, Orange Tal. Depois vem o arco do Soap. Assim. Assim. Não, assim. Assim, tá bom.
Bom, agora temos aqui o primeiro, realmente o primeiro grande arco, né, com o vilão principal, né, cara? E que vilão, né, velho? Que vilão, até hoje ele tá... Até hoje é um cara muito misterioso, né, o Crocodile. Hoje em dia participa aí da Cross Guild... Não, Cross Guild não. É, Cross Guild, né, cara? É, fez o que fez lá em Marineford e tudo mais, o cara mais alabasta aí, né, cara? Temos Crocodile de vilão, que um vilão muito, muito bom, cara. A organização inteira dele, Baroque Works, né, cara? Temos a apresentação aí do Bon Clay, né, cara? Um personagem pra lá de incrível de One Piece aí, né, cara? O Bon Clay. Temos o Mr. Room, né, o Das Bones, temos o Mr. Tree também, né, cara? Voltando aí, depois ele volta também em Impel Down, né, cara? No mais, tem, né, cara? Tem a Vivi, né, cara, que agora aparece aí, a promessa deles lá no final. Tem o Karu, o Ace também, o Ace aparece aí. Temos o. Não, Barba Negra não, né? É, Barba Negra não, Barba Negra é em Jaya. Temos o Ace que aparece, a gente descobre que ele é irmão do Luffy, né, cara? Que ele segue o Barba Branca, que na época a gente sabia quem que era, né, cara? Mas, cara, o arco é muito interessante, cara. O arco é muito, muito bom, cara, não tem o que falar. É um arco que às vezes é até um pouco enroladinho, mas bem pouco mesmo pra pensar, cara. Eu realmente curto demais, né, cara? Toda a história da chuva, né, cara? É o Luffy derrotar o Crocodile até hoje é meio, né, assim, suspeito, né, cara? Mas enfim, ele achou o jeito lá de se encher de água lá, né? O Luffy água lá e derrotou o Crocodile, né, cara? O Crocodile a gente descobre que ele queria o Pluton, né, cara? Que tem as armas ancestrais aí, né, cara? E também não pode esquecer que a Robin também, né, cara? A Nico Robin entra pros Mugiwaras aí, né, cara? Um personagem pra lá de boa, né, cara? E importante pro One Piece em geral, né, cara? Porque é uma das únicas vivas que pode ler o Poneglyph aí, né, cara? É a Robin, uma das únicas vivas aí, né, cara? E é isso, cara. Não tem como dizer que ele é abaixo de cinema, ele não pode ser, né, cara? Essa é a verdade, cara. Então eu deixo ele aqui. Não achei ele melhor que o Long Park, tá? O Long Park pra mim consegue ser ainda melhor, mas fica aqui no nível do Baratie, né, cara? E acho que até acima do Baratie, né? Vamos concordar. Acima do Baratie aí, né, cara? Acho que é isso. Ok. Agora temos aqui Jaya, cara. Jaya também é um arco interessante, né, cara? Jaya tem, se não me engano, flashback. Cara, aqui também tem que falar, né, cara? Mas tem o flashback da Nico Robin também, se eu não me engano, é aqui, cara. Eu acho que é aqui sim, que é pra lá de bom também o da Nico Robin, cara. Nossa. Não, não, não. É Ennis Lobs que tem, né? Acho que é Ennis Lobs, acho que é Ennis Lobs. É não, esquece, falei besteira. Mas, voltando pra Jaya aqui. Jaya aqui que nós temos em Jaya mesmo. Tem flashback do Monte Blanc Noland lá, né, cara? Tem a história sobre a Ilha do Céu. O flashback do Monte Knowledge com o Calgara lá é muito bom, cara. Um flashback até triste, né, cara, pro Noland aí, mas é muito bom, cara. E é uma historinha ali, né, cara? Eu lembro que fala um pouco dos Germa aí também, se eu não me engano. Aquele livro dos Germa também aparece em Jaya, né, cara? Depois, posteriormente, lá em Whole Cake vai falar que o Sanji é de Jaya, né, mano? Tudo mais, que ele nasceu no North Blue e tal. Mas. Marcou assim, com pouca coisa, né? Pouca coisa, pouca coisa. Essa é a verdade. Também não sou um enorme fã de Jaya também, não. Então ele vai aqui pro ok, beleza? Beleza. Agora a gente tem aqui, cara. Deixa eu passar isso aqui pra cá, velho. A gente tem aqui agora Skype, né? Skype divide opiniões aí demais, né, cara? Tem personagens bons, tem história enrolada, essa é a verdade. Tem momentos engraçados, momentos importantes, né, cara? Temos aí o vilão principal, é o Enel, né, cara? Que é um vilão ultrapassado hoje em dia, mas na época ele era um vilão muito bom, né, cara? De ter uma das Akuma no Mis aí invencíveis, né, cara? Pela própria Nico Robin, que na época ela falou. E que é o Akuma no Mi do raio, né, cara? Do raio, do relâmpago, sei lá. Né, cara? Mas é uma Akuma no Mi muito da hora, né? Que acabou dando azar de encontrar o inimigo natural, né, cara? Fisicamente aí, que é o Luffy, que é feito de borracha, né, cara? Mas temos aí muitas cenas legais, cara. Temos o sino de ouro, né? O Luffy tocando o sino de ouro lá pra tocar pro parente do Nolan de lá, falando que ele tava certo, que existia realmente uma ilha de ouro, a própria ilha de ouro, cara. É... A luta do Luffy contra o Enel não foi as melhores também, cara. Mas é uma luta boa, né, cara? Tem toda a parte engraçada também da ilha, né, cara? Que temos aquelas conchas lá que podem falar. Temos os waivers, se não me engano, que é aquele barquinho que a Nami pilota bem pra caramba, né, cara? Tem todo esse esquema aí. Tem a cena do Sanji, né, do Sanji do Enel lá, o Enel acendendo o cigarro do Sanji também, que é pra lá de interessante. Essa cena é muito boa, cara. Cena muito boa mesmo. Tem aquela cara que o Enel faz também, que é engraçadona, né, cara? Muita coisa legal em Skypiea, mas, né, cara, ele é um arco que eu confesso que é enrolado, hein? Nossa senhora, cara. Aquela lá, cara, aquela parte que tá, se eu não me engano, o Luffy e o. Acho que é o Luffy, o Soap e o Sanji no mesmo barquinho lá, cara. Tem aquele inimigo lá, parece uma bolinha, velho. Fica cantando. Nossa, que cara chato. Pelo amor de Deus, velho. Muito chato que cara, velho. Muito chato, velho. Né, assim, tem os Shanjas também, né? O que é o povo de lá, né, cara? Tem o Wiper, né, cara?
Tem aquela cena que o Luffy entra dentro daquela cobra gigante também. Acho que a Nami tá morta, né, cara? É um arco bem engraçado, bem legal de assistir, cara. Mas também, assim, sabe, é enroladinho, cara. E também. É isso, cara. Eu acho ele um arco enroladinho, né, cara? Essa é a verdade. Então, eu não consigo deixar ele também no cinema, mas com certeza ele é um arco que fica no legal, né, cara? Não sei, não tem o que falar. Mas ele fica bem aqui pra trás, cara. Acho que é aqui entre log e tal. É, vamos deixar ele aqui. Tá, agora, né, cara? A gente tem aqui um arco que nem deve ser considerado arco, né, cara? Long Ring, Long Land, né, cara? Nada demais. Nossa, cara, arco podre, podre, podre. O pior de One Piece disparado, né, cara? Simplesmente o Fox aí, né, cara? Nada a ver esse arco. Eu considero o G8, né, cara? Que é depois de Skypiea, se eu não me engano. Inclusive antes do Long Ring e Long Land, né, cara? Um arco que é um arco filho, né, cara? G8, que é um arco mil que esse devia ser canônico de arco tão bom que é, cara. Eu sei que o canônico, né, não tem a ver com ser bom ou não, né? Tem a ver com importância pra história, mas deveria, cara. Porque tem o Condoriano, né, tudo mais. Mas esse aqui arco mesmo, cara, esse arco é um pouquinho engraçado só, mas assim, bem pouco mesmo e muito ruim. Ruim pra caramba. Ruim pra caramba, velho, não tenho o que falar. O Skip é melhor que esse arco aqui. Agora chegamos aqui num arco pra lá de incrível também, né, cara? O Water 7, né, velho? O que fala desse arco, cara? Que arco bom, né, cara? Vou começar falando já dos flashbacks dele, né, cara? Que é o flashback do Frank, do Tom, né, cara? E do Iceberg. O flashback, nossa, flashback top, top, top demais, né, cara? É que o Frank se tornou um robô, né, cara? O Tom é o construtor do Ouro Jackson, que é o navio do Gold Roger, né, cara? Temos o Iceberg, que é irmão, que é quase que um irmão aí pro Frank, né, cara? E simplesmente temos cenas muito engraçadas aí também, né, cara? O próprio Frank, né, cara? Antes ele era um inimigo que bateu no soco, aí os caras vão lá tirar satisfação, destrói a casa do Frank, aí o Frank sai lá e tudo puto e quase batalha com o Luffy, né, cara? Tem a cena da Robin falando pra ele entrar no bando, né, cara? Aquela cena lá, famosa, né? E temos também, né, cara, claro, o principal daí, né, cara, que é a CP9 disfarçada, né, do governo mundial, disfarçada de consultores navais, né, cara, que depois a gente descobre que ele realmente são do governo mundial, né, tem que levar a Nico Robin, que a Nico Robin lê Poneglyph lá, tudo mais, cara, e é incrível, tá, incrível, um arco muito, muito, muito bom, cara. Não vou me estender muito nele, porque ele é um arco bem, até que pra época era grandinho, né, cara, então tem muita coisa que aconteceu nele que eu não vou nem lembrar, mas é um arco pra lá de bom, cara, pra lá de bom, muito bom mesmo. Não tem o que falar, cara. E o Zoro nesse arco, inclusive, ele vira até pai, né? Quem lembra desse filler aí. Bom, dito isso, pra mim, ele é melhor que a Long Park. Correto? Correto, cara. Corretíssimo. Ele vai ficar ali no Oda Gênio também, né, cara? Melhor que a Long Park, cara. É um arco muito bom, não tem o que falar. E melhor que ele, somente Enies Lobbies, né, cara? Porque, pô, Enies Lobbies aí, que bagulho maneiro, cara. Que bagulho maneiro, velho. Realmente também, um divisor de águas aí pra One Piece Enies Lobbies, cara. Um arco muito bom, cara. Toda a trama da Nico Robin, ela querendo morrer, né, cara? A CP9 inteira, o Luffy e o Sogeking lá. Ah, é. Tem o Sogeking também, se te falar, né, cara? Tem o Sogeking, né, cara? Aparece uma terceira. É, tem a luta do Usopp contra o Luffy. Que eu não vou falar que eu não gosto muito. Não é legal, cara, a trama toda, mas. Né, velho, tem a parte do Going Merry também que eu esqueci de falar, né? O Going Merry tá quebrando lá, né? Cara, precisa arranjar outro barco, né? Aí que surge a luta do Usopp contra o Luffy, né, cara? Mas também é muito legal, tem que falar assim. Não gosto tanto igual as pessoas gostam, mas curto muito também, né, cara? Voltando pra Enies Lobbies, né, cara? Temos aí todas as lutas, né, cara? Acontece o Luffy versus o Lute, o Zoro versus o Kako, né, cara? O Blueno versus o Sanji não querendo lutar com a Califa, depois a Nami vai, né, cara? Todos os chapéus de palha tendo que se superar aí, né, velho? O Sanji prendendo o Diablo Jump, o Zoro usa o Ashura, se eu não me engano, o Chopper em Monster Point, muito top, a primeira luta do Frank com o chapéu de palha, o Sogeking, né, cara? Lá, como espada do Zoro lá, muito engraçado essa cena também, cara, muito top, né, cara? O Sogeking atirando fogo na bandeira do governo mundial, essa cena aí é incrível, importante pro anime até hoje, né, cara? E, né, o salvamento da Nico Robin, né, cara? Depois tem o Luffy, o Going Merry, né, cara? Aquela cena muito triste do Going Merry lá, né, cara? Que o Going Merry cai, que o Going Merry salva o chapéu de palha uma última vez e depois tem que ser queimado aí, né, cara? Pra posteriormente ser substituído pelo Sunny, né, velho? Que é um barco muito melhor, vamos concordar, né, cara? Mas o Going Merry sempre estará nos nossos corações aí, né, cara? E é isso, Enes Lopes. É isso, né, cara? Tô tentando falar um pouco mais rápido do que o normal, porque é muita coisa pra falar, né? Senão a gente vai ficar aqui um vídeo de 3 horas e meia, né? Enes Lobbies, pra mim, é melhor que o Water 7, né, cara? É uma continuação digna de Water 7, cara. São quase o mesmo arco em um, né, cara? Mas são arcos diferentes aí, cara, que um consegue ser melhor que o outro. Certo. Depois tem um arco ainda muito bom também, que é pós-Enes Lobbies, né, cara? Pós-Enes Lobbies é simplesmente quando o Garp aparece, né, cara? O voo do Luffy, né, cara? O personagem tão incrível, cara, que é o Garp, né? E acaba aparecendo aí, né, cara? Dá um socão no Luffy lá, a gente descobre que o Luffy o pai do Luffy é o Monkey D. Dragon nesse momento, né, cara? Que foi ele que salvou ele lá em Logital, que a gente descobre, né, cara? E no mais, se eu não me engano, pós-Enes Lobbies é isso, né, cara? É mais o Garp e o Dragon lá aparecendo mesmo, se eu não me engano.
Beleza? Então é um arco muito bom, cara. Um arco curto pra caramba mesmo, né? Ele vai vir aqui sim pro cinema também, cara. Abaixo do Baratie aqui, tá? Abaixo do Baratie não, abaixo de... Cara, na real... Cara, eu costumo... Não, vai, deixa ele aqui. Não, aqui tá bom, cara. Baratie é melhor, né, cara? Pode usar, se não me engano, pode usar só isso, cara. É o Garp falando do Dragon lá e boa, cara, se eu não me engano. Você não lembra de muita coisa que acontece mais, não. Tem o Shanks ali também vendo a recompensa do Luffy, né? Nesse de fato também, mas a recompensa do Luffy aqui fica 100 milhões em Alabasta, depois fica 300 milhões aqui em Minas Lobbies, né, cara? Tudo mais, também o Zoro, o Sabat Para ganha, a Nami ganha a primeira recompensa aqui, o Chopper também, né? Você acha que é 50 beris ou 100, não lembro. Acho que é 50 beris, né? Acho que é 50, também o Sanji também aumenta a recompensa dele, né, cara? Todos os Sabat Pares aumentam a recompensa aqui em Enies Lobbies também, né, cara? Todos ganham a primeira recompensa aí. E quem já tinha, que era o Zoro e o Luffy, aumenta a sua recompensa ainda mais, né, cara? Agora temos um arco aqui, né, cara? Aqui, um arco, né, cara? Polêmico. Filler Bark, cara. Filler Bark, onde entra o nosso nono tripulante da tripulação, que é o Brook, né, cara? A caveirona lá, né, velho? A introdução dele é bem legal, né, cara? Do Luffy lá perguntando lá, subindo no barco, vendo a caveira, né, cara? A personagem do Brook, eu acho bem legal também, né, cara? O vilão do arco, falando do vilão do arco mesmo, cara, é horrível, né, cara? O Mori é um personagem muito ruim, que até aparece depois no anime, né, cara? Ele aparece até em Egghead, se não me engano, aparece no flashback do Kobe lá e do Garp, né, cara? Ele aparece, é dito na época enfrentar o Kaido de igual pra igual, cara. Estranho pra caramba isso aí, né, cara? E a fruta dele é a fruta legal, né, cara? Tem todo o lance do Wars, né, velho? A ilha sombria, ser o maior barco de um. A ilha ser um barco, né, cara? Tem também a Perona, que é um personagem bem legal. Tem o Absalom, né, cara? Tem o casamento que o do Absalom Kanami lá, né, cara, que ela quer casar, e tem a Lola também, que descobre depois que ela é irmã da Chiffon, que é filha da Big Mom, que não queria casar com o Loki, não sei o que tem, muito top, cara. Os arcos eles só envelhecem cada vez melhor, né, cara, essa é a verdade, né, velho. Então eles envelhecem bem, mas o arco, né, cara, o arco em si, cara, ele é um pouco enroladinho mesmo, né, cara, tem as partes bem engraçadas, partes legais, né, cara, do Frank construindo uma escada com o Chopper lá subindo no céu, né, como eu falei, o casamento mesmo da Nami, né, cara, o Sanji querendo pegar a fruta do puto com o Absalom porque tem a fruta da visibilidade que o Sanji tanto queria, né, cara. É um arco muito engraçado, um arco, né, cara, tem suas qualidades sim, mas tem que concordar que não é um arco melhor do mundo, né, cara. Então pra mim, ele ficando legal, mas que aqui é abaixo de Drum. Aqui. E é pra cima de Ice Mountain. Acho que é isso, cara. Aqui é um bom lugar pra ele, né, cara. Agora temos aqui, cara, um arco que eu particularmente amo de paixão, cara, que é Arquipélago Sabaody, né, cara? Que arco, né, cara? Tem como, velho. Esse arco aqui tem tudo, esse arco tem tudo. Eu vou ficar 20 anos falando desse arco aqui, mas vamos lá. Primeiramente, cara, Rayleigh, tá? Um dos meus personagens de One Piece aí favoritos, né, cara? Rayleigh, cara, simplesmente rei das trevas aí, braço direito do Gold Roger, muito top mesmo. Tem a Shaq também, que eu sei um pouco sobre ela, mas o que eu sei é mais spoiler, então eu não vou falar muito sobre isso aqui, tá? Spoiler do mangá que eu não acompanho, né? Então não vou falar muito da Shaq, não. Mas temos aí, cara, a apresentação de todos os supernovas, Kid, Lau, Bege, Urouge, Capone. Eu já falei do Bege já. Killer, Bonnie, Hawkins, Drake, cara, e cada um tem sua própria história no anime, cara. Isso é muito top, né, velho? O Kid depois aparece lá em Egghead. O Kid, né, cara, se torna, entre aspas, né, cara, quase que lacaio do. É preso lá na prisão de Wano, né, cara, depois. Muito top essas coisas aí. O Lau também faz muito mais coisa no anime, né, cara? A Bonnie também agora em Egghead, o Capone Bege em Whole Cake. O Roji não fez nada no anime, não sei derrotar ou perder pro Cracker, ou derrotar, não lembro. Né, cara, o Killer, que é da tripulação do Killer, né, cara? O X-Drake, que é da Sword. O Hawkins, que tá no, é da tripulação do Kaido também, né, cara? Então, muito top as coisas aí, cara. Simplesmente personagens muito incríveis, que só vão melhorando aí com o tempo, né, cara? Principalmente aí, cara, um personagem favorito meu também, cara, que é o Lau, né, cara? O Lau e o Rayleigh aí, personagens muito incríveis, né, cara? Temos também os dragões celestiais, cara, os Stereo Beats, né, cara? Aquele socão do Luffy, né, cara? Aquele socaço do Luffy lá no Carlos, cara. Pra lá de satisfatório. Só não é mais que o satisfatório que o do Kuma, né? No Saturn, mas é muito bom também, né, cara? Temos. Que mais, cara? O Kuma, né, cara? Depois, né, cara? O Kuma, o Kizaru, os pacifistas, cara. O Sentomaru chegando na ilha lá, o Sabat não aguentando, né, cara? Aí o Rayleigh tem que salvar eles do Kizaru. E aí chega o Kuma depois e manda cada um deles pra uma ilha, né, cara? É aqui que, né, depois disso aqui a gente tem o famoso time skip, né, cara? Não, ainda não, depois de Marineford, só. Tô ficando doido. Mas a gente manda eles pra cada ilha lá, né? Muito top, cara. Essa Sabaody é muito bom. Nossa, acontece muita coisa, cara, em Sabaody. Muita coisa mesmo. É um arco
que todo momento tem coisa pra acontecer, tá acontecendo coisa, um arco importantíssimo pro anime também, né, cara, principalmente por causa dos dragões celestiais aí. A gente tem a Kemi, a volta do Hatchin, né, cara, que é o motivo do Luffy bater no Terubito, o Papag também, né, cara, temos muitas coisas aí, muitos personagens bons aí, né, cara, que aparecem, né, cara. O único motivo de eu não deixar Sabaody, onde eu vou deixar, cara, é que antes do Sabaody tem aquela porcaria daquele arco lá, entre as arco, né, cara, do Durval, que é muito ruim, cara. Aquele Durval lá, cara, é muito ruim aquilo lá, cara. Eu não odeio aquilo lá, é até engraçadinho, mas não é legal, né, cara. Lá, se não me engano, é onde o Luffy usa o hack do rei pela primeira vez, né, cara, contra o touro lá do Durval, né, cara, isso é legal, mas na época a gente nem sabia que era o hack do rei. Né, cara, mas Sabaody em si, Sabaody, cara, é um arco, cara, que ele é quase melhor, cara, que Enies Lobbies Water 7, né, cara, muito, fica ali bem próximo, na minha opinião, mas vou deixar ele aqui, tá, entre a Long Park e Water 7, beleza? Agora temos aqui quem? Amazon Lily. Amazon Lily, cara, é o arco aí, né, cara, que aparece a peça principal do arco, né, cara, é a Hancock, né, cara, é quando o Luffy é enviado pelo Kuma, né, lá pra Amazon Lily, né, cara, então temos a Hancock aí, depois é uma personagem pra lá de boa também, cara, muito poderosa, né, cara, que acaba se apaixonando pelo Luffy aí, né, cara, isso é bem legal, eu curto muito essa interação da Hancock com o Luffy aí, né, cara. Na Amazon Lily também temos, caramba, não lembro direito que nós tem Amazon Lily. É a Ilha das Mulheres, né, cara? Então tem lá, né, primeiramente o Luffy também usa o Haki do Rei aí, né, cara? Tem as irmãs da Hancock, tem a Margaret, que é a personagem da ilha também que ajuda o Luffy lá, né? Temos a Gloriosa, né, cara? É aí que o Luffy descobre, inclusive, que o Ace foi capturado pelo Barba Negra, né, cara? Cara, inclusive, onde tem a luta deles mesmo, cara? É em Jaya. É, em Jaya nem fa... Não. Nossa, cara, eu esqueci muita coisa de Jai, né, cara? Jai tinha o do Flamingo, tinha o Bellamy em Jai, que eu esqueci do socão do Luffy no Bellamy também. Nossa, esqueci pra caramba de Jaya, velho. Temos também Jaya. Nossa, velho, o Barba Negra, né? Jai, que é aquela fala dele lá também de todos os, né? Os sonhos dos piratas, né, cara? Não esqueci, esqueceram muita coisa, velho, essa é a verdade. Mas tem isso aí em Jai também, então, cara. Mesmo assim, Jai fica aí, mesmo. Cara, mentira, cara. Jai é melhor que, pelo menos o Little Garden, né, cara? Vamos concordar. Amazonine, voltando pra Amazonine agora, cara. A Amazonine é isso, cara. É bem curta a Amazonine, né, cara? Mas é bem legal, um arco legal, né, cara? Que tem a Hancock aí, né, como personagem principal, como eu já falei. É a única coisa do arco aí, praticamente. Mas eu curto bastante a Amazonine, sim, cara. Eu vou deixar ele aqui no. Ai, velho, no cinema tá Gênesis Lobos. Aqui. Tá. Tá aí legal, cara. Eu curto muito a Amazonine. Eu gosto muito de Amazonine. Eu gosto. Agora, cara, vindo aqui pra um dos melhores arcos também, cara, de One Piece, cara. Impel Down, velho. Que fala de Impel Down, cara. Que arco sensacional, cara. Na moral, velho. É um arco sem o chapéu de palha, cara. Só com o Luffy ali como tripulante lá dos Mugiwara, né, cara. Mas aquele, cara, ele que reencontra o Bug, que é um personagem pra lá de bom, né, cara. O Bug, muita história em One Piece o Bug tem aí, cara. Reencontra o Mister Tree, cara. Reencontra depois o Crocodile, o Jinbe, o Ace tá lá também, né. O Ace tá lá principal, né, cara. Tem aquela cena do Bonin se sacrificando pelo Luffy, né, cara. Ele encontra a Ivankov no nível 5.5 que foi feito pelo Morley, né, cara. Toda a história de Impel Down, o Magla lá sendo foda pra caramba em Impel Down, velho. Derrotando o Luffy, né, cara. O Luffy precisando ser salvo, né, cara. Tem a cena do Luffy lá com a Ivankov, que ele quase morre, né, velho. Muita coisa acontece, pô. Muita coisa em Pedal, velho. E aí, Pedal é engraçadão também, cara. É engraçado, o Bug faz o Pedal ser muito engraçado, né, cara? O Bug arrastando os prisioneiros lá pra guerra depois, cara. Toda o Boninho se sacrificando no final, cara. Nossa, velho. Bom Clay aqui, cara. Se virou de um. Meio que entra de um vilão, né? Que já era amigo do Chapéu de Palha já, mas. Entra de um vilão, cara, pra um dos personagens mais fodas de One Piece inteiro, né, cara? Infelizmente o Bon Clay aí, velho, muito bom, né, cara? Tem o Barba Negra invadindo em Down, ele ficando de cara a cara com o Luffy, né, cara? O Luffy descobre que ele que coisou o Ace, né, cara? Que teve a luta lá do Barba Negra contra o Ace, que colocou o Ace na cadeia, né, cara? Depois o Barba Negra recruta o Shiryu, né, cara? A Catarina Devon, o San Juan Wolf, né, cara? E também quem mais? Não lembro quem mais. Acho que tinha mais um, mas não lembro. Enfim, cara, um arco acontece de tudo, cara, tudo mesmo. Tem lutas no arco, né, cara? Tem a do Magla lá, como eu falei, mas, né, lutas não tem muita, não. Mas, cara, tudo acontece no arco, tudo acontece no arco é muito bom, cara, muito bom, velho, muito importante pra história também, cara. Aquela cena lá, tipo, dele, do Luffy, do Jimmy Crocodile, né, cara? Todo mundo saindo lá de Impel Down é muito, muito top, cara, não tem o que falar, velho. Até a entrada dele em Impel Down, né, cara, que é quem leva ele pra Impel Down é a Hancock, né, cara, que ela é a Chichibukai, então ela faz um acordo lá com a Marinha pra depois combater o Barba Branca lá na guerra, né, cara, tudo mais. É muito, muito bom, cara. Do começo ao fim, esse arco aqui, cara, é um arco que te prende de uma forma impressionante, né? Então ele vai ficar aqui
Oda Gênio acima de Enies Lobbies, cara. Pra mim ele é melhor que Enies Lobbies. Tá, cara. Impel aí muito, muito top, velho. Agora, cara, temos aqui, né, cara, um arco que indiscutivelmente é um dos favoritos de todo mundo, né, cara? Marineford, cara. A Guerra dos Maiorais, né, cara? Nossa senhora, quanta coisa acontece aí, cara. Nossa, tanto personagem que tem aí, tanta coisa que tem aí, cara. Eu vou falar mais do geral, assim, né, cara? O principal aí, cara, Barba Branca e a Marinha, né, cara? Os dois lá se combatendo, né, cara? Barba Branca morrendo de pé, One Piece é real, né, cara? Forte. Nossa, o homem topzera, né, cara? O homem, que eu digo, forte pra caramba. Tem a Gura no Mi, depois é roubada pelo Barba Negra. Tem a chegada deles em Marineford mesmo, é muito top, que eles caem despencando do céu. Aí tem o Garp, deixando o Ace morrer, coitado, né, cara? Do Garp é foda, velho. Entre o trabalho e a família. Complicado, cara. Tem também o Ben Beckman assustando o Kizaru. Tem o Marco contra o Aokiji um pouco lá. Tem o Akainu depois contra o Barba Branca naquele finalzinho lá. Foda pra caramba. O Bug sendo Bug lá fazendo live no meio da guerra. Tem Mihawk fazendo nada. Mihawk foi nerfado na guerra, né, velho? Essa é a verdade. Mihawk foi nerfado, mas Mihawk não faz muita coisa lá não, cara. Tem a Hancock virando casaca da marinha pra ajudar o Luffy, né, cara? A cena do Mr. Tree salvando o Ace lá. Depois o Ace sendo burro pra caramba. Esse jumento, velho. Jumento. Esse foi jumento, cara. Esse aqui perdeu meu respeito, velho. Foi burro pra caramba, mano. Caiu na provocação do Akainu lá e tomou só uma. Virou rosquinha, já era. A morte do Ace, cara, eu não. Olha, velho. Foi mais que merecida, velho. Tão burro que o Ace foi, mano. Mas enfim. Né? O que mais que nós temos aí? Muita coisa, né, cara? Ivankov, e depois o Jimmy salvando o Luffy, e depois o Crocodile também sendo o Crocodile MVP daí, cara. O Crocodile fez tudo, né, cara? Ele queria matar a Barba Branca, mas não conseguiu, óbvio que não, né? Mas. Fez clash com o Doflamingo, fez clash com a Akainu, não sei como, mas fez, né? Mas, cara, o Crocodile também foi muito top aí, né, cara? Em Marineford, cara. Todos os almirantes, Sengoku virando Buda, né, cara? Depois o próprio. Né, cara, a chegada do Barba Negra na guerra também é muito top, né, cara? E por fim, né, cara, o Shanks parando a guerra depois de lutar contra o Kaido. Nossa senhora, cara. Shanks farmando aura nível máximo aí, cara. Não tem como. Marineford, cara, vai pro seu devido lugar onde ele tem que estar. Que é aqui, né, cara? Peraí, deixa eu saber um negócio. É isso mesmo? É isso mesmo, cara. Não tem como. Marineford vai pro seu devido lugar, cara. Marineford é o suco do One Piece, cara. Essa é a verdade. Depois do arco aí muito legal também, né, cara? O pós-guerra, cara. Muita coisa no pós-guerra, né, cara? Temos aí coisas sobre o Dragon, né, cara? Tem o Rayleigh farmando aura também lá, atravessando o Calm Belt só nadando, né, cara? No braço, né? Literalmente no braço. O cara tem uma Hancock com o Jinbe lá. O Jinbe acalmando o Luffy, né, cara? Temos o flashback do Luffy, do Sábio e do Ace, muito bom, cara. A Dan espancando o Garp lá, cara. Tudo aí nesse arco também é muito bom, cara. O pós-guerra também é muito interessante, cara. E é uma boa continuação pro arco da guerra aí, né, cara? Um necessário, né, cara? O Luffy, né, cara? Depois o Luffy triste pra caramba pra morte do irmão. O Jinbei lá falando, não, calma, você tem seus companheiros, sei que tem, né, cara? Muita coisa legal aí. Então, pós-guerra, ele vai. Cara. Deixar na frente do. Não, cara, cinema, né, velho? Isso é muito bom, né, cara? Aqui, né, cara? Aqui é justo, aqui é justo, aqui é justo. Boa, boa. Aqui é bom, galera. Aqui é bom. Baratinha, não é melhor que baratinha. É isso aqui. Aqui tá bom pra ele. E, cara, retorno essa Sabaody, né, cara? Que é também muito bom, cara. É um arco muito da hora, cara. Eu gosto demais desse arco aqui, porque é o chapéu de palha, né, cara? Se reencontrando lá, Nami reencontrando o Soap. Tem o vosso bando do chapéu de palha lá, que é a Chocolate, o Drip, aqueles caras tudo esquisitão lá se passando pelo chapéu de palha. E os caras tudo, tipo, simplesmente tudo, né, cara? Tem o. Aqui, né, cara, no pós-guerra também tem um flashback de todo mundo, né, cara? Flashback não, né, cara? O que eles estão fazendo, né, cara? Pra cá, o Chopper na Ilha dos Pássaros, o Sanji lá na Ilha dos Nakama, o Zoro na Ilha do Mihawk, né, cara? Então, muito tops, né? Mais uma coisa pra pontuar no pós-guerra aqui, né? Coisa que eu esqueci de pontuar. Né, cara? E o retorno de Sabaody, né, cara? Mostra o quão foda eles ficaram, o quão forte, né, cara? O Luffy derrotando o pacifista num socão só, né, cara? Tem toda. Esqueci o que eu ia falar, velho. Retorno de Sabaody. Tem. O Rayleigh tá lá também, cara, pra falar, pra coisar o Luffy. A Perona chega lá, cara, também. É, pra acompanhar o Zoro, se eu não me engano, cara. Então é um arco muito. Ela tava lá, Perona, acho que ela tava assim. Um arco muito top, cara. É uma volta que eu. Cara, eu falei pouco dele, mas ele é um arco que eu curto pra caramba, velho. Essa força, chapéu de palha eu acho muito legal, né, cara? Tipo, todo mundo fortão pra caramba, assim, velho, voltando da pós-guerra foda pra caramba. Mas então vou deixar ele aqui acima
do pós-guerra. Então, essa lore, cara. É um arco muito bom. Essa é a verdade. Beleza? Acho que é depois de Alabasta, velho. Eu acho, cara, eu curto mais ele que Alabasta, sabe bem a verdade? Não, deixa ele aqui, cara. Eu curto mais esse arco aqui, cara. Eu curto demais Retorno de Sabaody. Eu acho ele muito legal. Agora um arco não tão legal assim, né, cara? Ilha dos Homens Peixe, né, cara? Que tem muita coisa boa pra anime, se não me engano, o Joy Boy aqui, essa pela primeira vez, se eu não me engano. Acho que é esse citado aqui, o Joy Boy. Né, cara, tem um arco, um vilão horrível que é o Rod Jones, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, pensa em comentar esse cara aqui, ruim pra caramba, velho. O cara usa droga lá e aumenta o poder. Tem um. Tem. Como fala? Tem um ódio nada a ver pelos homens peixe, tipo. Por quê? Porque você odeia? Ah, porque eu odeio, assim, né, cara? A história dos homens peixes com os humanos, cara, eu acho muito legal, né? Com os humanos, eu acho muito legal, cara, essa rivalidade, né, cara, entre as raças, assim, cara. É muito interessante isso aí que o Oda colocou, né, cara? Tem toda a história o flashback da Otohime, né, cara, falando. Nossa, você precisa, né, cara, os homens peixes precisam se tornar amigos dos humanos. Ela vai lá com o Terubito, cara. Volta, conseguiu as assinaturas que ela tanto precisava, né, cara? E no final das contas, o Rod Jones mata ela, cara, e acaba com todos os sonhos dela, né, cara? O cara, em vez de ficar quieto, não, falar mata o Torrime, cara, e dá toda a merda que deu até hoje, né, cara? Tem um flashback também do Fish Tiger, cara, muito, muito legal, né, cara? Que tem o Jinbe, né, cara? Tem o Arnog e tem a Koala também aparece, cara. A traição dos caras lá com o Fish Tiger foi sacanagem, velho. Ele não querendo fazer a transfusão de sangue com os humanos, né, cara? Tudo mais. Tem a Shira Roche, né, cara? Que é a arma ancestral aí, né, cara? Tem. Acho que a voz, essas coisas também aparecem aí, aquela voz que só o Luffy e o Momonosuke ouve, né, cara? Acho que é isso, a voz de todas as coisas também. Mostra uns negócios do Roger aí, né, cara? É aí que o Luffy desafia a Big Mom por telefone, né, velho? Então, é um arco, né, cara, tem essas qualidades, mas é um arco encoladinho, cara. Tem o Sanji Casterias também, que é bem legal, cara. Curto muito a interação do Sanji. Tem muita gente que não gosta do Sanji depois do time skip. Eu, particularmente, acho que ele ficou melhor do que ele já era, né, cara? Quem ficou pior foi o Chopper, não curti muito depois o Chopper pós time skip, né, cara? O Zoro também eu preferi ele antes, né? A Nami, adorei a Nami também depois do time skip. A Robin ficou a mesma coisa. E o Luffy melhorou pra caramba, né, cara? Eu também posso fazer um vídeo só falando depois, né? Só falando dos time skips dos personagens, né, cara? Também, se vocês quiserem uma tier list aí também, ou falando sobre, né? Enfim, o foco que é os arcos. Então, Space, então, cara, apesar de todas as qualidades aí também, cara, tem o Noah, né, cara, que é aquele barco lá. Tem o Vanderdeck também, esqueci do Vanderdeck lá, ruim pra caramba. Mas, que é Casa Caixeira Roxa lá, sei que tem, né, cara. Vai pra cá, cara, eu acho que ele é um arco que consegue ser um pouco melhor que o... Apesar de ser mais enrolado, ele tem mais coisa, né, cara, do que Filler Bark, na minha opinião aí, cara. Ele tem coisas importantes, cara. E os flashbacks dele são muito bons, cara. O flashback da Otohime e do Fish Tiger são flashbacks muito bons, né, cara. Agora, cara, Punk Hazard, cara, talvez é um arco que eu gosto mais do que deveria, mas eu curto muito Punk Hazard, cara. Se é um vilão ruim, é um vilão ruim, mas ele é legal, cara. E também, depois, né, cara, lá em Zorro Cake, ele aparece como o Gastino, né, cara? Ele se identifica como Gastino pra não ser reconhecido, cara. Eu achei muito engraçado, assim, eu achei ele muito engraçado, eu achei ele da hora, mano, eu achei ele da hora, né, cara. Tem aí, cara, a ilha, né, cara, depois que o Akainu e o Aokiji lutam, né, cara? A ilha fica dividida entre dois tempos, né, cara? Fogo e gelo, acho muito da hora, né, cara? Tem também. O Lau aparece aí, cara. Muito Lau. Que como o nome dele tá maluco, muito, muito top, né, cara? Tem a Aliança Pirata aí, né, cara? Que o Luffy. Lau, você vai trair ou não? Então beleza, né, cara? Tem a troca de corpos aí também, né, cara? Que o Sanji fica com o campo da Nami, o Frank vai pro. Sei lá pra quem, né, cara? Acho isso é bem legal também, cara. Tem. Que mais tem Punk Hazard, cara? Tem as crianças, né, cara? A Mocha lá, né, velho? Todo experimento que o Caesar fazia com as crianças aí. Depois a gente descobre que é por causa da Big Mom, né, cara? Que a Big Mom queria tornar os caras gigantes, né, velho? E o Caesar tava tentando fazer isso aí, né, cara? Tornar os humanos parecem ter um exército gigantes, né? Toda a história que a Big Mom tem com os gigantes lá, né? Isso é bem legal também. Temos o Barba Marrom, que foda-se. Temos o Smile, que é um negócio mais ou menos, né, cara? Eu acho o Smile bem chato. O Smoker também, cara. O Smoker tá chique, também aparece aí. É bem da hora, né, cara? A volta do Smoker aí, né, cara? Depois o Smoker some depois disso no anime, né, cara? Mas é legal essa voltinha dele. Eu curto o Smoker aí, cara. É engraçadão, né, cara? Temos também, né, cara, o... A Monist também, né, cara? Depois a Monist, depois até o Vergo também, que eu vou falar daqui a pouco sobre o Vergo, né, cara? Eu ia falar um negócio que eu esqueci, que é importante, cara. Ah, o Kinemon. Kinemon, pô. Cara, o Kinemon incrível, né, velho? O cara aparece em Punk Hazard e só vai sair em um ano, velho. Eu acho isso muito da hora, velho. Eu acho isso muito, muito da hora, cara. Apesar dele não estar em Zou, cara, não, em Zou não, em Whole Cake, ele ficou em todos os Dressrosa, ele apareceu, em Zou apareceu, Punk Hazard ele começou a aparecer, e em um ano ele acabou a história dele, cara. Eu acho isso muito legal, cara, que é apresentado como um samurai, né, cara, que tá lá, ele e o Momonosuke lá,
comer uma fruta artificial, né, cara? Depois ele sabe começar a usar a fruta lá em Wano, né, cara? É um arco que envelhece. Cara, esse arco aqui, ele realmente envelhece bem demais, cara. Bem demais, essa é a verdade, cara. E eu curto muito esse arco, né, cara? E no final do arco a gente tem, né, cara, toda a trama já puxando pra Dressrosa um pouco, né, cara? Aqui aparece o Vergo, né, cara? O Vergo fortão. Depois o Lau corta ele no meio junto com as coisas do Flamengo lá, né, cara? A fábrica de Smile lá do Kaido, né, cara? Tudo mais. Né, cara? O do Flamengo era o Joker, né, na época, né? Como Joker, né, cara? E é incrível, cara. Pancada é um arco que ele é. Eu gosto mais dele do que eu devia, mas eu curto, cara. Essa é a verdade. Então ele vai pra cá, no cineminha, acima do Sabaody, beleza? Agora temos aqui, cara, um arco, né, cara, jogado enrolado por muitos, né, cara? E realmente é um pouco. Mas é um arco muito bom, cara. Não tem o que falar, velho. Nossa, cara, tem toda a história. Flashback do Lau, flashback do Flamengo, cara. Nossa, flashback do Lau, velho. Do Coco Corazon. Tá maluco. Que flashback triste, cara. E que flashback bom. Né, cara, que o Corazon era da Marinha e tudo mais, né, cara? O flashback do Flamengo, ele usando o haki do rei lá, matando o próprio pai, cara. Trata Don Quixote, tem uns Tontatá, tem o Sop sendo caçado pelas 5 estrelas, né, cara? Tem que a cena do Sop lá, incrível, que a cena do Sop lá, cara. O Sop despertando aqui da observação pra salvar o Luffy, né, cara? Toda a história da ilha, do Rei Riku, do Kills, Rebeca. Nossa, velho, o Coliseu é meio meme, né, cara? Apesar de no final ele fica bom, porque no final vai o Sabo, né, cara? E pega, come a fruta lá, o Sabo volta em, né, cara? O Jesse Bolsonaro, a Koala, o Hack, né, cara? Todo mundo tá lá, o Jesse Bolsonaro também, isso é bem legal. Mas o Coliseu dá uma estragadinha um pouco, né, cara? Assim, tirando a parte final do Coliseu lá, cara, ele é um marco. O Coliseu ele é bem enroladão, né, cara? Isso ferra um pouco, mas. De resto, cara, do Flamengo, cara, melhor vilão do anime pra mim até o momento. Nossa, que vilão incrível que é do Flamengo, né, cara? Passa a vibe de vilão mesmo, né, cara? Tem aquela cena dele do Luffy conflitando com a Haki do Rei lá pra salvar o Lau, cara. Toda a história que ele tem com o Lau na infância, né, cara? Tá maluco, velho. Muito, 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 muito foda Dressrosa, cara. Tem o Fugitora, né, cara? O Sabo deitando bugs na porrada. Fugitora, uma mirante muito top aí, velho. Cara, é muita coisa Dressrosa que acontece. Muita coisa, cara. E é um arco pra lá de bom, cara. E pra mim, Dressrosa fica acima de Enies Lobbies e abaixo de Impel Down. Fica aqui. Tá certo, cara. Aqui, pra mim, cara, é um arco que ele deve ficar. É o arco, é o lugar que ele deve ficar, cara. Eu tô ficando até sem voz já de tanto falar. Mas vamos lá, tá acabando, tá acabando. Zou, cara. Zou é um arco, cara, que eu achei ele 2 vezes, né, cara? Por quê? Né, cara? Todos os arcos assisti 2 vezes. Por quê? Porque um amigo meu começou a assistir também, aí eu tô assistindo com ele também, né, cara? E assisti Zou. Da minha vez que eu assisti Zou, cara, eu odiei Zou. Tá, assim, um arco muito paradão, achei, cara, né, com Mushi no Arashi lá, os Mink, Carrot, Pedro e tudo mais. Fala muito da história, né, cara, de One Piece. Mas é justamente isso, cara. A história de One Piece, ela é incrível, cara. E na época eu não entendia isso, cara. Tipo, o negócio de Joy Boy, assim, né, cara? O próprio Roger, Poneglyph, Road Poneglyph vermelho e tudo mais, cara. Na época eu não entendia muito. Quando eu assisti pela segunda vez, eu adorei. Tá, velho? Porque é muita coisa da hora que ele fala, cara. Muita coisa da hora, né, cara? Aparece o Pecons, o Bege também volta aí, né, cara, pra capturar o Sandy, né, cara, que aí desenrola o arco de Whole Cake a partir disso, né, cara. Tem aquela cena incrível também lá, cara, que é dos Mink, né, cara, do Jack invadindo lá e fala: tem o samurai aí, o ninja, né, cara? Não tem ninja nenhum aqui não. Aí depois a gente descobre que tinha ninja o tempo todo e os caras quase morreram só pra não dedurar o Raizo, cara. Nossa, muito top, cara. Muito top, cara. Zou é realmente um arco que, pra mim, cara, quando eu assisti uma vez eu não gostei dele, mas quando eu assisti a segunda vez, cara, o arco ficou incrível. Essa é a verdade. Então eu curto muito o Zou, cara. É um arco legal. Dá pra aproveitar muito mais também. Né, cara? E vai para cá, cara. É um arco também depois descobre dos 9 bainhas, né, cara? Que junta lá o Kinemon, o Rise, o Momonosuke, né, cara? Tudo mais. Descobre o Momonosuke é filho do Oden aí, se eu não me engano, também descobre aí, cara. É um arco pra lá de bom. Essa é a verdade. Nossa senhora. Whole Cake, um arco um pouco enrolado, né, cara? Tem aí o primeiro Yonkou aí, cara, Big Mom, cara, que o Luffy, entre aspas, enfrenta, né, cara? A luta contra o Katakuri é uma das melhores, pra mim, a melhor luta do anime do Luffy com o Luffy até agora. É uma luta muito boa, cara, pela, né, cara? Tem todo o esquema do Katakuri ser um cara muito foda também, né, cara? A Flamp vai lá e joga o dardo no Luffy, mas o Katakuri, ele ele é justo, né, cara? E se dá um ataque lá, cara. Tem a história do Germa, o Sandy, o flashback do Sandy, muito bom. O flashback, o segundo dele também, muito bom, cara. Tem, enfim, a cena da Reiju, do Niji lá, cara, do Sandy, né, cara? Cena com o Jude do Sandy, né, cara? A cena que o Luffy e o Sandy luta. Tem a Big Mom correndo atrás. Né, cara, é um arco que ele é bem enroladão às vezes, né, cara? Mas tem muita coisa legal no arco, muita coisa legal, cara. Essa é a verdade, muita coisa legal, cara. A Big Mom é uma personagem que eu não curto muito, mas ela tem suas qualidades, né, cara? A fruta dela é da hora, tudo mais.
o Pedro morre, tem o Perospero, tem o Daifugo, tem o Oven, né, cara? Smooth, o Cracker. O Cracker é bem ruim, né? Essa é a verdade, mas. Enfim, né, cara? Tem o King Bão, que é a árvore lá, a floresta, a Bruli, personagem muito boa, a Bruli, curto muito a Bruli, cara. Mas no geral, um arco muito bom também, cara. Não tem como falar. Então vai aqui pro cinema também acima de Punk Hazard. Tá? Agora, o arco do Reverie, cara. É um arco que eu não lembro muita coisa desse arco não, cara. Eu vou falar bem a verdade, eu não lembro muito sobre ele, cara. Não lembro que ele é legal, sério, eu não lembro quase nada sobre ele, cara. Eu sei que né, o arco que os reis se juntam lá pra falar sobre, né, como é que tá o mundo lá, tudo mais, cara. Mas eu não vou conseguir falar muito dele porque eu não lembro muito dele, cara. Eu, sei lá, não sei, não tenho muita lembrança dele, não. Tá. Tem aquela parte do Shanks, se não me engano, que depois a gente descobre que é o irmão dele, né? Não é o Shanks, né? Enfim. Essa parte aí também, né, cara? Mas eu não vou lembrar muito desse arco, não, cara. Essa é a verdade. Então eu vou colocar ele aqui, velho. Eu não lembro muito desse arco, cara, do Reverie, cara. Mas ele é um arco da hora. Eu sei que ele é um arco da hora. O ano, cara. E aqui, velho. Até esse momento aqui, cara. Esse arco aqui, cara. One Piece ainda não era meu anime favorito, cara. A partir de um ano, ele explodiu assim e passou, né, cara, como o anime favorito de todos os tempos, cara. Como a melhor obra que eu já vi na minha vida, cara. One Piece, cara. Porque o ano é incrível, cara. O ano tem em duas partes, né, cara? A primeira parte, cara, é. Eu não vou falar qual o que tem aqui, não, cara, porque é muita coisa, muita coisa, muita coisa, cara. Mas é um arco. É um. Cara, é sensacional. É sensacional, cara. Kaido, Big Mom, Joy Boy, cara, despertar a luta contra os dois, né, cara, em Onigashima, Momonosuke, até o Karibo aparece lá de novo, cara. Tem a Big Mom, cara, as cenas deles são muito foda, muito bem animado, cara. É, tem os Nove Bainhas, o Yasui, cara, nossa, que. A Otoko, a Otama. Nossa, muita coisa, cara. Que arco gigante, cara. Mas é um arco que, cara, você vê ele em 3 dias tranquilo, cara. Porque você, cara, é muito bom, cara. Muito, muito bom, cara. Tem lutas muito boas, cara. A drama dele é muito boa, cara. Você pensa que é uma coisa é outra. A traição do Kanjuro, sabe? É o Orochi, cara. O passado do Oden, o Oden em si, eu acho muito foda. O passado do Oden, a luta dele contra o Kaido, cara. O Momonosuke no final sendo adulto, né, cara? A Hiyori, que era a mulher mais linda lá de Wano, cara, também. Depois ela finge que morre lá e não morre. Aí tem. Aí depois tem o. Como é que chama aquele cara lá, cara? O Denjiro, cara. Que é o Kyoshiro, cara. Que ele é o garoto propaganda, não é o Yasui. Yasui se mata. Porque ele é. Por causa que. Pra se sacrificar pra deixar o plano dos bainha vivo. Nossa, cara, é muita coisa, velho. É muita coisa, velho. Isso aqui é muito bom e justamente, cara, ele vai como meu arco até agora, então. Favorito de One Piece, cara. Essa é a verdade. Eu amo meu arco favorito de One Piece até. Sai pra Marineford. Até agora, cara. E atrás dele, né, cara, que tem que ser 3, fica esse arco que eu estou aqui agora, cara. O arco de Jughead eu não acabei, mas, cara, acontece muita coisa top nele, cara. Muita coisa top nele, cara. Eu não lembro onde que o Imu-sama é revelado, cara, mas o Imu-sama é um cara que, pra mim, elevou o nível de One Piece de uma forma muito boa, cara. A história dele, cara, porque assim, você pensa que o principal vilão vai ser o Barba Negra. Aí vem o Imu, velho, que tipo, o rei do governo mundial, o cara senta no trono vazio, o cara é muito foda, mano. Eu não lembro de que ele apareceu, não sei se foi no Reverie, só em um ano, se foi aqui, não lembro. Mas só pra deixar bem claro, cara, o Imu eleva muito o nível de One Piece aí, cara. Tem os Gorosei, cara. Aí entra o negócio do Joy Boy, do Nika, né, cara? Nossa, despertar, tá maluco, velho. Egghead, cara, aí tem muita coisa boa, cara. Em principal, o flashback do Kuma aí. Tá maluco? Flashback mais triste de One Piece, cara. O Kuma sofreu todas as formas possíveis, né, cara? Tá maluco, cara. Nossa, sofreu todas as formas possíveis. Todas, 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 todas. Não tem como, velho. Não tem como. Um dia eu vou fazer também um challenge sobre os flashbacks de One Piece, né, cara? Os mais tristes aí, cara. E o Kuma vai estar no topo, cara. Porque o Kuma é. Nossa, não, o Saturn acabou com a vida do cara, velho. Depois que eu descobri que ele fez experimento com a Jeanne, cara. Depois que a Jeanne tem a doença, depois passou pra Bonnie, aí o Kuma teve que sacrificar. Nossa, tá maluco, velho. Muito triste. Tem a parte do Garp também, do Kobe, do Galactic Impact, cara, que ele invade a colmeia lá e faz um estrago lá e acaba sendo derrotado depois pelo Aokiji, pelos caras tudo junto lá, né, cara? Depois descobre que o Aokiji era um pupilo do Garp também, que treinou com ele lá nos barcos. O socão do Kobe pra salvar a galera lá, né, lá no Álvaro Pizarro, cara. Na ilha lá, né, cara? Tá maluco, muito bom, cara. Tem a cena do. Se não me engano, é aqui, cara, que tem a cena do Sabo lá, né, cara? Que é o Rei Cobra lá falando do Imu. Aí o Sabo vai lá. Não lembro se é aqui não, mas acho que é, cara. Aí o Sabo vai lá e invade. Invade. Invade Maria Joyce lá e vê o Imu, né, cara? Depois conta pro Drago e pra Ivankov, cara. Tá maluco, velho. Tem um socão do Kuma no Saturn. Tem o Luffy contra o Kizaru. O Vegapunk contando muita coisa, cara.
E, né, cara, eu tô no episódio que o robô, aquele robôzão gigante lá, cara, do Joy Boy, cara, ele nasce não, né? Ele vive de novo, né, cara? Desculpe, Joy Boy, por alguma coisa lá que eu não sei, cara. Eu não acabei Red ainda, né? Porque não tem, né? Não tem episódio. Tem que sair, né, cara? Mas, cara, que arco bom. Nossa, todo momento, cara, um arco. Cara, toda hora tem pedrada tá de pedrada, cara. Igual o Ana. Pedrada tá de pedrada, velho. Arco assim que é bom, né, cara? E, né, cara, ainda mais revelando a história de One Piece aí cada vez mais, né, cara? Pra ir pros arcos finais aí, cara. Olha, cansei de tanto falar, viu? Essa é a verdade, mas essa. E Egghead fica aqui, né, cara? Que se ele continuar bom desse jeito, cara, ele vai passar também o ano, né, cara? Mas acho que não, porque Egghead tá acabando já. Eu gosto de falar só de palhas fugirem da ilha, né, cara? Essa é a verdade. Mas, assim, falei muito e ainda falei pouco. Essa é a verdade. Falei muito e ainda falei pouco. Cara, porque muita coisa eu esqueci, muita coisa eu só lembrei depois, muita coisa eu não pontuei porque eu não aguento mais falar. Mas no geral, cara, essa é a minha chase de One Piece. Cara, One Piece tá no auge aí, cara, só tá cada vez melhor, cara, essa é a verdade. E essa é a minha opinião de tier list. Se você concorda, deixa nos comentários. Até a próxima, valeu.